Shalom, lekulam Israelitim, Shalom, lezarim shel Geluim lev. Shalom para todos os israelitas, Shalom para os estrangeiros de corações sinceros, e Shalom para você que nos acompanha no nosso canal no YouTube. Aqui é o ancião Asaf Benami Crispim Levi. Nosso objetivo é somente pregar a Torá, ensinar a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno. Hoje eu quero falar sobre o item de número 110, purificar-se da lepra. Nós estamos falando do ritual de pureza. Mas antes de nós lermos lá em Vaikra, Levítico 14, do 2 ao 32, eu quero pedir a você, faça a sua inscrição se você é novo nesse canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos. E quero agradecer também aos homens e mulheres sinceros, de bons corações, que têm nos ajudado nessa missão de ensinar a Torá, aqui no nosso canal no YouTube, todo o Shabbat pelo Facebook também, nas Kehilot nossa aqui no Brasil, em outros países, em Israel. Eu agradeço de todo o meu coração. Bom, então vamos para o item 110, purificar-se da lepra. Vaikra, Levítico. Vaikra, Levítico. Capítulo 14, Vaikra, Levítico, capítulo 14, do 2 ao 32, que diz assim: Esta será a Torá do leproso no dia da sua purificação. Ele será trazido ao córrego, e o córrego sairá ao exterior do acampamento, e o córrego olhará. E se a praga de lepra estiver curada no leproso, então o córrego ordenará levar para aquele que está para ser purificado 2 pássaros vivos e limpos, e madeira de cedro, e escarlata e isopo. E o córrego ordenará que um dos pássaros seja imolado em um vaso de barro sobre maim corrente, águas correntes. Quanto ao pássaro vivo, ele o tomará, e a madeira de cedro, e a escarlata e o isopo, e imergirá o pássaro vivo no sangue do pássaro que foi imolado, sobre as maim correntes. E ele aspergirá sobre aquele que há de ser purificado da lepra 7 vezes, e o declarará limpo, e deixará o pássaro vivo e solto no campo aberto. Bom, então, o Eterno ordena que essa será a lei do leproso, o mitzvah acerca do leproso, que quando ele estivesse próximo de ser curado, porque o leproso ficava em observação, 7 dias, e no 8º dia ele comparecia diante do córrego. Bom, então, e o córrego sairá ao exterior do acampamento, e o córrego olhará, e se a praga da lepra estiver curada no leproso. Então, o córrego, o sacerdote, examinava ele para ver se aquela praga tinha sido curada. Tudo dependia do córrego. Era um médico, era um examinador, segundo a Torá do Altíssimo. Bom, o córrego ordenava a levar para aquele que está para ser purificado 2 pássaros vivos e limpos, e madeira de cedro, escarlata e isopo. E o córrego ordenará que um dos pássaros seja imolado, seja morto, em um vaso de barro sobre águas correntes. Então pegava um dos pássaros, matava aquele pássaro e colocava ali sobre águas correntes, ali num tacho grande,
com madeira de cedro, escarlata e isopo. E o pássaro vivo, né? Ele tomava a madeira de cedro, escarlata e o isopo e imergia o pássaro vivo no dã do pássaro que foi molado sobre as maim correntes. Então pegava aquele pássaro vivo, colocava ali naquele tacho que tinha isopo, escarlata, madeira de cedro e o sangue, né, daquele pássaro morto. E depois aspergia sobre aquele que havia de ser purificado da lepra. 7 vezes eu declarava limpo e deixava o pássaro vivo e solto no campo aberto. Faz nos lembrar daquilo que o profeta Elisha, o profeta Eliseu, ordenou que se fizesse com o general sírio, né? Quando Ramã, que ele disse, general sírio, né? Que ele ordenou, né, que fosse que ele mergulhasse 7 vezes lá no Nari Arden e ele seria limpo. Nós notamos que o Elisha nem aplicou toda a Torá, mas aplicou, né, ali apenas uma parte da Torá. E o Eterno confirma a sua palavra, né? Quando você aplica a Torá na sua vida, no seu trabalho, quando você, na sua família, na sua adoração, o Eterno confirma. Porque ele disse, o que vês, Irmiarro? Irmiarro disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E ele disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, que é a Torá, as palavras que saem da boca dele para cumprir. Mas o Eterno não vela sobre palavra de religião, nem judaísmo, nem cristianismo, nem islamismo. Se não tiver na Torá, é inútil. É inútil, né? Então, quando Elisha aplicou apenas uma parte dos mandamentos sobre o general Naamã, o sírio, que estava leproso, ele foi curado. Bom, e aquele que há de ser purificado, é o 8, lavará suas roupas e rapará todo o seu pelo e se lavará em Maim, para que ele venha ficar limpo, e depois ele entrará no acampamento e ficará fora da sua tenda mais 7 dias. Mas há de ser que no 7º dia ele rapará todo o seu cabelo da sua cabeça, e a sua barba, e a sua sobrancelha, e mesmo todo o seu pelo ele rapará. E ele lavará as suas roupas, e também ele lavará a sua carne em Maim, e ele será limpo. E no 8º dia ele tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma ovelha de 1 ano sem mancha, e 3/10 de uma efa de farinha, excelente por uma oferta de grão, misturada com azeite, uma caneca de azeite. Bom, então aqui era a parte do leproso, fosse homem ou fosse mulher, né? Quem examinava ele era o sacerdote. Bom, aquele que havia de ser purificado, né? Ele lavava suas roupas, rapava todo o seu pelo, né? Da sobrancelha, da cabeça, das axilas, né? Das partes genitais, da perna, rapava todo. E era a ordem do Eterno. E ele lavava também a sua carne em Maim e seria limpo. Nem no 8º dia, ele tomava 2 cordeiros sem mancha, uma ovelha de 1 ano sem mancha e 3/10 de uma efa de farinha excelente por uma oferta do grão misturada com azeite e uma caneca de azeite, né? Aí entrava novamente o papel do Kohen, do sacerdote. O Kohen fazia a purificação, apresentava o homem que havia de se tornar puro e essas coisas diante de Yahweh, a porta do Mishkan da congregação, no primeiro altar. Bom, e o Kohen tomava um cordeiro e oferecerá por uma oferta de culpa, e uma caneca de azeite os moverá por uma oferta movida diante de Yahweh. E ele matará o cordeiro no lugar onde ele imolará a oferta pelo pecado. E a oferta queimada
no lugar kadosh. Porque como a oferta pelo pecado é do corre, assim será a oferta da culpa, pois é muitíssimo kadosh. Então, fazia aquele procedimento, né? E o corre pegava o cordeiro, oferecia pela oferta de culpa, uma caneca de azeite e movia, fazia uma oferta movida diante de Yahweh. Bom, depois o corre tomava uma quantia de dan da oferta pela culpa e o corre o porá na extremidade da orelha direita, daquele que havia de se tornar puro, e no dedo polegar da mão direita, e no dedo polegar do pé direito dele, né? Era um ritual. Tomava uma quantia do dan, da oferta da culpa, né? O sacerdote colocava na extremidade da orelha direita, do dedo polegar da mão direita e do dedo polegar do pé direito, né? Aleluia, já começava com o pé direito. Por isso que tem esse ditado, vamos começar com o pé direito, em uma determinada coisa, ou no ano, ou no mês, né? Bom, o Cohen tomava a quantia da caneca de azeite e derramava na palma da sua própria mão esquerda. E o Cohen imergirá o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda e aspergirá no azeite com o seu dedo 7 vezes diante de Yahweh. Bom, e o resto do azeite que está na sua mão, o Cohen porá sobre a extremidade da orelha direita daquele que se há de se purificar, sobre o dedo polegar de sua mão direita e o dedo grande do seu pé direito. E a sobra do azeite que está na mão do Cohen, ele derramará sobre a cabeça daquele que há de ser purificado. Então o Cohen fará queporá por ele diante de Yahweh. Aleluia. E o Cohen oferecerá a oferta queimada e a oferta do grão sobre o altar. Então o Cohen fará queporá por ele e ele será limpo. Bom, esse era aquele homem que estava leproso, ou aquela mulher que estava leprosa, né? Que fosse um pouco abastado. Quando fosse pobre, né? O 21, aqui o item 21, diz, se ele for pobre e não puder dispor de tanto, então ele tomará um cordeiro por uma oferta de culpa para ser movido, para fazer queporá por ele 1/10 de uma efa de farinha excelente misturada com azeite, por uma oferta de grão, um tronco de azeite. E 2 rolas ou 2 pombinhos, como ele puder dispor, e uma será oferta pelo pecado, e a outra uma oferta queimada. E ele os trará no 8º dia, por sua purificação ocorre ao sacerdote do Mishkan da congregação, diante de Yahweh. E o Cohen tomará o cordeiro da oferta pela culpa e uma caneca de azeite, né? Colocava de novo ali na mão direita, no dedo polegar da mão direita, na extremidade da orelha direita e o dedo polegar do seu pé direito. Era o mesmo procedimento que fazia com a pessoa mais rica, fazia também com a pobre, né? E depois o Cohen aspergia com seu dedo direito uma quantia do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante de Yahweh. Bom, então oferecia 2 rolas e 2 pombinhos para as pessoas que era de uma condição mais pobre. Bom, então esse quando se purificava da lepra, da metzorá. E eu espero que você tenha entendido e que o Eterno abençoe você e sua família. Esta é a tefilote do Zaken Asaf Benami Crispim Levi. Shalom lekulam berashem yahu, shua Hashem shel berit olam.